Olá, olá, meus queridos alunos do CERN Educacional, bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de normas institucionais da Procuradoria do município de Campinas, da PGM Campinas. Seja bem-vindo aí ao nosso curso de materiais e aulas focadas no que importa. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas normas institucionais que eu separei para vocês com maior incidência, mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero me apresentar. Esse é o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula. Meu nome é Clésio, sou professor já há algum tempo, professor aqui do CERN Educacional, e eu trabalho como procurador legislativo há quase 10 anos aqui no interior do estado de São Paulo. Então, por conta disso, nós vamos aí pela experiência, tanto na área da docência quanto na área prática, montamos uma aula para vocês aqui a respeito dessas normas institucionais da PGM Campinas. Como é nosso primeiro encontro, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o concurso da PGM Campinas, né? Um concurso muito importante, muito concorrido, né? Sobre a organização e sobre a aplicação da banca VUNESP, que é uma banca conhecida já nacionalmente por muito tempo, já aplica grandes concursos aí no Brasil inteiro. E o concurso da VUNESP, como vocês já estão habituados, já sabem aí um pouco da aplicação das matérias, a VUNESP ela tem um perfil mais voltado para a cobrança de lei seca, né? Que a gente chama de letra seca da lei, que é a letra de lei, a lei positivada ali, a lei dos diplomas legais, dos artigos, dos incisos e das alíneas. E por conta disso, a minha dica para a gente começar a se preparar para esse conteúdo das normas institucionais seria, sem dúvida, a letra da lei, de todos os artigos que constam no nosso edital, referente aí ao Estatuto dos Funcionários Públicos, referente ao processo administrativo municipal, referente à Lei Orgânica Municipal aí, né, do município de Campinas, e umas outras diplomas que nós vamos falar com vocês ao longo do nosso bate-papo, ao longo da nossa aula aqui focado no que importa. Tá? Então, a VUNESP ela tem essa característica voltada para uma cobrança maior, uma incidência maior de letra de lei, mas não podemos esquecer, é claro, né, da jurisprudência, da aplicação na prática, que muitas das vezes acaba trazendo, né, a comissão desse concurso acaba trazendo aí uma mudança nesse perfil da banca VUNESP, né? Como o professor Ranieri já deve ter conversado com vocês, já deve ter falado com vocês, nós temos uma comissão específica formada para esse concurso da PGM Campinas. E por conta disso, esperamos que tenha aí uma maior incidência de assuntos relacionados aí ao conhecimento, à atuação dessa banca no concurso da PGM Campinas, né? Esse concurso, muito aguardado, muito desejado por todos aí que se preparam para a advocacia pública, né, para procuradorias, é um concurso de uma excelente oportunidade, porque além de um baita de um salário muito bom e uma estabilidade, ainda te permite, né, advogar, te permite essa flexibilidade da iniciativa privada. Então, por conta disso, muita gente vai estar prestando, muita gente vai estar se dedicando, e eu estou aqui para ajudar vocês nesse ponto aí sobre normas institucionais da PGM de Campinas, tá? Eu preparei um slide que nós vamos divulgar para vocês, depois nós vamos pedir aqui para a Juliana, para nossa ajudante aqui, que vai disponibilizar para vocês o material na área do aluno, para que vocês tenham consulta. E eu coloquei aqui para vocês, deixa eu já transmitir aqui, eu coloquei aqui para vocês nesse nosso primeiro slide, para a gente analisar esse edital da VUNESP, né, referente às normas institucionais da PGM do município. Então, eu trouxe aí para vocês todos os conteúdos que vão cair na nossa prova. O primeiro deles seria o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Campinas, né, da Lei Municipal 1399 do ano de 55. Nós temos aí também a estrutura e organização da PGM do município, que é uma lei
complementar aí do ano de 2020, né, a Lei Complementar 255 de 2020. Depois nós temos aí, acho que seria, né, essa não deixaria de cair, é claro, que é a Lei Orgânica do município, né, a Lei Orgânica do município aí. E olha que interessante, ela cai do artigo 84 ao artigo 88, a pequena, né, nós temos um recorte pequeno aí do número de artigos que essa lei contém. Então eu trouxe aqui, nós vamos tratar ela hoje, vamos estudar ela hoje com vocês no decorrer da nossa aula, tá? Depois também nós temos aí a Lei 15.963, que é referente ao procedimento administrativo. Essa lei ela tem grande incidência, nós vamos tratar dela também no nosso próximo bloco. Nós temos aí o procedimento e o processo administrativo tributário municipal, porque é uma das principais áreas de atuação do procurador municipal, do procurador de Campinas aí, né, na área tributária, então ela tem uma grande relevância também para o nosso concurso. Nós temos aí a lei de acesso à informação, e esse é um decreto municipal, então é uma regulamentação local do município, e depois nós temos a lei federal, né, que é a tão famosa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e nós temos aí um decreto municipal que cuida dela no âmbito aí do município de Campinas, né, que é o decreto municipal 21.903 de 2022, tá? Nós temos também a tomada de contas especial do Tribunal de Contas do Estado, nós temos uma instrução normativa também do TCU, a 98, 2024, que nós vamos tratar com vocês, e aí, né, a estrela dessa vez, que eu chamo a atenção para vocês, que seria o Guia Lilás, né? Esse Guia Lilás são orientações para prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual e a discriminação aí no âmbito do governo federal. Então, é uma cartilha, né, é uma orientação da Controladoria Geral da União e que é aplicada aí tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual e municipal, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse Guia Lilás, porque é a nossa aposta, é a nossa grande novidade nesse concurso agora de 2025, nós estamos na segunda edição desse Guia Lilás, e nós vamos trabalhar aqui, trazer algum material para vocês, chamando a atenção para vocês do que é que pode ou não cair nesse tema aí de Guia Lilás, tá? De toda a análise do nosso edital, da análise do edital da VUNESP, da PGM, eu chamo a atenção de vocês para o Estatuto dos Funcionários Públicos, para a Lei Orgânica do município de Campinas, para o procedimento administrativo, a Lei 15.963 de 2020, e para o Guia Lilás, né? Não que as outras disciplinas, né, que os outros diplomas não vão cair na prova, mas a que maior tem incidência seriam essas 4 que eu citei para vocês. Então, é o Estatuto do Funcionário Público, a Lei Orgânica do município de Campinas, o processo administrativo municipal e o Guia Lilás, que seriam aí as questões de maior incidência, tá? Então, nós vamos trabalhar com vocês a partir de agora. Eu separei nesse bloco, nesse primeiro bloco aqui, desse bate-papo, desse nosso curso, desse início do nosso curso, para a gente trabalhar um pouquinho, então, sobre a Lei Orgânica do município de Campinas, né? Porque ela está aqui do artigo 84 ao 88, que é justamente a organização da Procuradoria-Geral do município de Campinas, que seria, né, o cerne, que seria o grande objeto de estudo para o nosso concurso público aí, que já está, né, que logo a prova vai ser aplicada aí para vocês, tá? Então, eu vou começar a trabalhar aqui com vocês, a gente vai passar aqui o slide para vocês, e vamos falar um pouquinho sobre, então, essa Lei Orgânica do município de Campinas. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, tá, é que a PGM Campinas é um concurso municipal, então é óbvio que nós teremos aí a incidência de questões da lei municipal, né? Na verdade, esse primeiro bate-papo aqui é interessante a gente conversar com vocês exatamente da importância dessas questões, desse eixo de normas institucionais da PGM de Campinas. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós temos aí as outras disciplinas, né? Direito civil, constitucional, tributário, que tem uma maior incidência de questões, mas nós não podemos esquecer deste eixo temático, né, dos princípios institucionais, que nós temos 7 questões para esse concurso. E, às vezes,
a pessoa pode estar pensando assim, nossa, professor, são só 7 questões, será que vale a pena eu me dedicar? Aí eu estou com pouco tempo, né? Vamos focar no que importa, é por isso que eu quero fazer esse curso aqui de materiais e aulas focadas no que importa. O que você tem a dizer para mim, né? E aí eu tenho que dizer para você o seguinte, é exatamente nesse eixo, é exatamente no eixo de princípios institucionais que aí o candidato vai ter essa diferença da aprovação e da sua reprovação. Porque todas as outras disciplinas já estão sendo trabalhadas, né, com uma certa regularidade, para a pessoa que já está se preparando para concursos públicos, mas nós não podemos esquecer que o concurso da PGM Campinas é um concurso municipal. E logo, sendo um concurso municipal, é lógico que irão cair normas municipais. E é aqui que nós vamos ter aí, né, essa separação dos candidatos que estão se preparando especificamente para o concurso da PGM e daqueles candidatos, né, que só fizeram a inscrição e estão indo lá aí para prestar uma prova sem grandes chances de aprovação real. Então, a minha sugestão, a minha ideia para vocês nesse nosso primeiro encontro é que nós não devemos subestimar jamais essas 7 questões que são do eixo de princípios institucionais. Muito pelo contrário, né? Nós precisamos dar a devida atenção especificamente para as leis municipais, porque aí aonde o examinador ele vai conseguir separar o candidato que está se preparando especificamente para o concurso da PGM daquele candidato que está se preparando para diversos outros concursos e que vão fazendo as suas inscrições aí conforme vão abrindo os concursos e vão fazendo diversas provas de concurso sem grandes chances aí de aprovação. Então, você que está se preparando para esse concurso, eu oriento que vocês não subestimem essas 7 questões e venham fazer o nosso curso aqui, esse nosso curso de normas institucionais, para se preparar especificamente para essa legislação municipal voltada para o concurso da PGM de Campinas, tá legal? Então, começando aqui, nós vamos primeiro falar então da lei orgânica, no nosso bloco, no nosso primeiro bloco. Eu separei para vocês a lei orgânica do município de Campinas e o guia Lilás, para a gente bater esse papo, e o primeiro ponto aqui que eu venho trabalhar com vocês é a lei orgânica de Campinas, né? Lembrando que a lei orgânica seria a Constituição Federal do município, né? É a lei pela qual rege aí as normas municipais, a lei de principal importância dos municípios como ente federativo, né, previsto na Constituição Federal, e a lei orgânica do artigo 84 ao artigo 88, que é o que importa para nós aqui nessa prova, vai dispor sobre as normas da Procuradoria-Geral do município. Olha que interessante. Esse concurso da PGM, como eu já falei, muito concorrido, muito buscado aí, né, devido ao salário, devido a essa estabilidade e a essa garantia de poder advogar além da carreira pública. Nós temos aqui, que interessante, a previsão, né, a disciplina da PGM na própria lei orgânica do município. Isso nos mostra a importância, né, desse órgão dentro do município, a importância de que esse órgão foi tratado pelo legislador do município de Campinas em trazer aí os princípios, em trazer os objetivos, em trazer a estrutura dessa PGM dentro da lei orgânica do município. Então, eu coloquei aqui para vocês, o foco seria a natureza da procuradoria e a direção superior da Procuradoria-Geral do município. São nesses 2 pontos que nós vamos trabalhar aqui agora, que seriam os pontos mais delicados, seriam os pontos de maior incidência na hora da elaboração das questões do nosso concurso. Olha só, na estrutura da Procuradoria, eu coloquei para vocês aí o artigo 84, como são poucos os artigos, eu consegui compilá-los todos aqui juntos, para que a gente trabalhasse um por um, porque são só 4 artigos, então ficou fácil da gente mostrar aqui, né, tá em negrito, os pontos mais importantes de maior incidência que o examinador pode vir a questioná-los no dia da prova. Então, o artigo 84 dispõe que, olha, a Procuradoria-Geral do município é instituição de natureza permanente. Olha que interessante. Isso nos mostra, né, como eu já adiantei para vocês, a estrutura, né, a importância da estrutura da PGM de Campinas, que é uma instituição, é um órgão, né, permanente, ou seja, não pode ser retirado aí no decorrer por uma lei municipal ou qualquer
coisa nesse sentido, porque já tem uma previsão de uma instituição permanente na lei orgânica do município. E olha que interessante, traz o seu papel, que é essencial à administração pública municipal, responsável pela advocacia da administração direta, né, que seria aí o município, e olha que interessante, eu coloquei aqui para vocês, das autarquias e pela assessoria e consultoria jurídica do executivo. Então, nesse ponto do artigo 84, nós não devemos esquecer que a PGM Campinas, ela não é só responsável pela administração direta, mas também aí especificamente pelas autarquias, que foi, né, discriminado pelo legislador aí, pela assessoria e consultoria jurídica do executivo, né? Lembrando que para o poder legislativo nós temos o procurador legislativo, e aqui a PGM, então, ela fica sob a responsabilidade da administração pública direta, autarquias e assessoria do executivo, tá? Sendo orientada aí pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Aqui, então, já traz, né, pelo princípio da simetria, já nos traz aquela regrinha do artigo 37, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, né? Todos os princípios que já são aplicados aí na administração pública em geral, tá? No parágrafo único, nós temos aqui, ó, o ingresso na classe inicial da carreira de procurador municipal far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Isso daqui também é uma novidade, porque não é uma regra de todas as procuradorias municipais. Existem procuradorias municipais que somente por concurso público, existem procuradorias municipais que é por concurso público de provas e títulos, né? Então, aqui nós temos, geralmente, concursos de público de provas, mas também aqui, no caso da PGM, nós temos concurso público de provas e títulos, que seria aí uma garantia, seria uma especificidade do concurso da PGM de Campinas, da carreira da PGM de Campinas. Coloquei aqui para vocês também o artigo 85, e esse artigo 85 é importantíssimo a leitura na hora da nossa preparação. Então, tá aqui, ó, a Procuradoria-Geral do Município tem como funções institucionais, e aqui eu chamo a atenção para vocês no inciso 1, do representar extrajudicialmente o município, né? A ideia de que o procurador, ele preste somente a representação judicial, ela precisa ser melhor estudada, porque o procurador também representa aí o município de forma extrajudicialmente, tá? No inciso 2, eu coloquei aqui para vocês que ela exerce as funções também de consultoria, ou seja, através de pareceres, né? Então, a PGM, ela não vai trabalhar somente com advocacia contenciosa, né, com ajuizamento de ações, mas também na parte de consultoria, na advocacia consultiva, que seria aí uma das funções dos procuradores municipais, estaduais e procuradores federais, tá? E coloquei aqui para vocês também da assessoria do executivo e da administração em geral. Então, olha que interessante. A PGM, né, a carreira da PGM de Campinas, ela não só presta aí as funções de consultoria e assessoria jurídica para a prefeitura, mas também para toda a estrutura do município, para toda a estrutura da administração em geral, né? Seja na área da educação, na área da saúde, na área do transporte. Então, por conta dessa abrangência toda aí de atribuições, é que o inciso 2, ele traz essa palavrinha, né? A administração em geral, tá bom? No inciso 3, nós temos aqui, ó, o assessoramento técnico legislativo para o prefeito municipal, né? Então, o prefeito municipal, ele detém aí a iniciativa de leis, ele pode propor leis, então, por conta dessa iniciativa do processo legislativo, ele precisa também de uma assessoria técnica legislativa, que também é prestada pela PGM aí do município, tá? Inciso 4, promover a inscrição, manter o controle e efetuar a cobrança da dívida pública, né? Então, toda a parte aí tributária do município, propor ação civil pública representando o município e, por último, no inciso 6, exercer outras funções que lhes são conferidas pela lei, que nós vamos ver depois aí na estrutura e organização da PGM de Campinas, que é a Lei Complementar 255 de 2020, certo? E olha só, agora nós temos então a organização interna, que seria a direção superior aí da Procuradoria.
Nós temos aí no artigo 86, eu chamo a atenção para vocês no artigo 86, olha só, a direção superior da PGM compete a um conselho integrado por 5 membros, responsáveis pela orientação jurídica e administrativa da instituição. Então, a PGM Campinas possui aí, né, na sua organização, um conselho integrado por 5 membros. E esses 5 membros, eles são aí compostos da seguinte forma, olha só o parágrafo 1º. O procurador-geral, presidente do conselho, será de livre nomeação do prefeito, devendo a escolha recair sobre integrantes da carreira de procurador municipal. E isso é um ponto importante, para que em Campinas você integre aí, né, a função de procurador-geral do município, você deve integrar a carreira, né, da Procuradoria Municipal, você precisa ser aprovado aí no concurso público de provas e títulos aí para o cargo de provimento efetivo de procurador do município. Então, isso é um ponto importante, tá? No parágrafo 2º, nós temos que o corregedor, aquela pessoa que vai exercer aí a função de corregedoria, de controle, também de livre nomeação do prefeito, será escolhido dentre os integrantes do nível final de carreira. Então, aqui é uma exigência na lei orgânica, no artigo 86, de que o corregedor aí da Procuradoria do município também precisa integrar o nível final da carreira. Então, provavelmente vocês que serão aí futuros aprovados, que estarão entrando na carreira agora nos próximos meses, não poderão integrar a função de corregedor, porque ela é destinada somente para aquelas pessoas que estão no fim de carreira. Tá? No parágrafo 3º, nós temos que os 3 outros integrantes do conselho serão escolhidos pelos procuradores mediante votação secreta, dentre os que integram os 2 níveis finais de carreira para um mandato de 2 anos, permitida uma reeleição. Então, isso é importante na hora da leitura da letra seca de lei, a memorização, né, do prazo de 2 anos, do mandato de 2 anos, sendo permitida uma reeleição, e que essa votação ela se dá de forma secreta entre aí todos os procuradores do município. No parágrafo 4º, nós temos aqui também que o mandato dos conselheiros iniciar-se-á em 1º de janeiro do 1º e do 3º ano do governo municipal. Já no artigo 87, nós temos aqui que vinculam-se à PGM para fim de atuação uniforme e condenada os órgãos jurídicos das autarquias, inclusive as de regime especial. E olha que interessante, nós temos aqui também a figura das fundações públicas. Eu coloquei em vermelho para chamar a atenção de vocês na hora dos estudos aí. No artigo 88, para finalizar essa parte aí dos artigos 84 a 88 da lei orgânica, nós temos que as repartições municipais ficam obrigadas a prestar informações e fornecer certidões solicitadas aí pela Procuradoria Geral, até como uma forma de instrumento de trabalho, né? Então, para que a PGM exerça suas funções institucionais, ela precisa aí da colaboração de todas as repartições municipais. Então, por conta disso, todas elas são obrigadas a prestar as informações. Tá legal? Então, nesse ponto aqui das normas institucionais, eu chamo aí a atenção de vocês para os pontos que eu grifei, para os pontos em negrito, para os pontos em vermelhos, e para a memorização dessa estrutura da carreira, da escolha do procurador-geral e da escolha do corregedor. Tá legal? Depois, o nosso próximo tema aqui, importante também, que eu vou trabalhar com vocês, a partir de agora é o Guia Lilás, né? O que seria esse Guia Lilás, que na verdade é a nossa grande aposta aí para esse concurso da PGM. Por que é a nossa grande aposta? Tá? É a nossa grande aposta porque o Guia Lilás ele surgiu em 2023, nós estamos na 2ª edição, então eu chamo a atenção de vocês aí na hora dos estudos, né? Que estiver buscando material na internet, cuidado, né? Nós vamos disponibilizar para vocês aí o Guia Lilás da CGU, né? Da Controladoria Geral da União de 2024, que é a 2ª edição e que tende a cair aí no concurso da PGM Campinas, porque é a versão mais atualizada desse material. E o que seria esse Guia Lilás? Veja bem, esse Guia Lilás são orientações para a prevenção e o enfrentamento ao assédio moral,
sexual e a discriminação no governo federal. E aí vocês devem estar se perguntando assim, professor, governo federal, Campinas, município do interior do estado de São Paulo, qual seria aí o nível de incidência dessas normas? Muito grande, né? Muito grande porque esse Guia Lilás, ele serve aí como uma base para ser aplicado a todos os demais entes federativos, né? Os estados, os municípios, o DF. Então, ele tem a sua importância e toda a estrutura municipal dos municípios aqui brasileiros precisam seguir aí os ditames dessa cartilha editada pela Controladoria Geral da União, que traz normas aí sobre essa questão da discriminação. Então, olha só, é um papel importantíssimo do procurador municipal estar atento a essas questões dentro do município, tanto para prestar consultoria aos demais órgãos, como para coibir esse tipo de conduta, não só do assédio sexual, que está muito em voga, esse assunto está muito em voga ultimamente, mas também a questão da discriminação aí e do assédio moral no ambiente de trabalho. Então, coloquei aqui para vocês pontos interessantes que nós devemos nos ater na hora da leitura desse Guia Lilás, que seriam os conceitos, né, do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação, porque nós temos aí algumas matrizes para a avaliação da gravidade dessas condutas. Dentro do Guia Lilás, nós temos uma régua, vocês vão poder observar no material que nós temos uma régua trazendo, catalogando, né, categorizando aí esses assédios como assédios de pequena importância, assédios de maior importância, de maior gravidade e que devem ser coibidos aí, devem ser extirpados e evitados dentro da administração pública, né? Nós temos aí o conceito do que é o assédio moral, do que é o assédio sexual e do que é a discriminação. Então eu trago alguns conceitos aqui para vocês, mas eu chamo a atenção aqui para o conceito do assédio moral, da discriminação e do assédio sexual, que seriam os 3 pontos, os 3 eixos temáticos que se pautam o Guia Lilás, tá? Olha só, coloquei aqui para vocês, né? Deixa eu aumentar aqui para a gente trabalhar. Olha que interessante aqui, ó. Nesse slide que eu preparei para vocês, eu tirei uma parte lá do Guia Lilás e eu coloquei para vocês aqui os pilares do Guia Lilás, né? Que seria um compromisso institucional, ou seja, a alta gestão tem o compromisso de enfrentar todas as formas de assédio e discriminação em sua instituição, que é o caso do município de Campinas, como município, né, como ente federativo, ele deve esse compromisso institucional, né? A visibilidade, a administração deve ter mecanismos de monitoramento, sistemas e geração de dados com sistematização de relatórios para acompanhamento e tomada de decisões. Então, olha só, é uma cobrança dos entes federativos para esse ponto. Resolutividade precisa ter procedimentos para denúncia em casos de suspeita, em casos, né, mecanismos de apuração de denúncias. Universalidade, nós temos aqui as mudanças devem impulsionar o bem-estar de todas as pessoas, então nós não estamos falando apenas de um grupo, né? A ideia de que assim, a violência sexual atinge tal pessoa, tal categoria, tal, né, grupo, não. Aqui nós temos a universalidade que atende a todos os tipos de pessoa, independente da orientação sexual, independente de raça, independente de qualquer cor, credo, e nós vamos tratar um pouquinho aqui para vocês. Olha, foco na vítima, então a ideia não é trazê-la como um sujeito de direito, né, mas, ou melhor, o Guia Lilás, ele não trata a pessoa como um objeto de proteção, mas como um sujeito de direito, então por isso nós temos esse apoio primordial na figura da vítima, né? Então, é minorar as consequências, é trabalhar essas violências, né, coibir essas agressões e trabalhar para minorar essas consequências na vítima. Mecanismos de prevenção dentro do município, que é importantíssimo, né? E por último, nós temos a confidencialidade, que deve ser aí, né, um dos pilares, um dos principais pilares, que seria a identidade das pessoas aí, devem ser protegidas para evitar a exposição, a revitimização e retaliações. Então, por isso, a importância dessa confidencialidade. Então, trouxe aqui para vocês dessa questão da discriminação, que ela pode ser baseada em sexo, gênero, idade, orientação sexual, deficiência, raça, cor, religião,
origem social, convicção filosófica ou política, ascendência nacional ou étnica, identidade e expressão de gênero. Olha que interessante. E todas essas bases de discriminação, elas estão aí, o indivíduo pode incorrer em sanções na esfera civil, na esfera trabalhista, na esfera administrativa, que é o ponto, né, primordial do nosso concurso aí, né, do procurador municipal, em prestar assessoria para os órgãos, para as instituições do município aí na esfera administrativa, do regime administrativo, né, por infrações disciplinares, e por último na esfera penal, porque inclusive esses tipos de discriminação configuram aí crimes previstos em diversas leis, no Código Penal, dentre outras aí que não seria o grande foco da nossa aula de hoje, tá? Olha que interessante também, esse Guia Lilás nos traz que a discriminação, ela pode ser feita por distinção, por exclusão, mas também por restrição ou preferência, né? Então, imagine uma situação em que a administração pública municipal dê preferência para pessoas do sexo masculino para ocupar determinados cargos, né? Ou uma orientação sexual para ocupar funções de chefia, por exemplo. Isso aí já se configuraria, então, uma forma, né, de discriminação coibida pelo Guia Lilás e por todo o nosso ordenamento jurídico, tá? E aqui eu trouxe para vocês, nós não vamos ter tempo de ler tudo, mas é importante a gente prestar atenção nisso daqui sobre as boas práticas para que a administração pública seja um espaço seguro e livre de assédio. Então, para que o procurador municipal possa prestar essa assessoria aos órgãos municipais, é importante que ele conheça essas práticas para que a administração pública possa ser um local seguro. Então, por isso, é importante a leitura dessas boas práticas. E nós temos aqui, no quadro ao lado, como que a administração pública deve prevenir o assédio, né? Então, tem algumas das medidas aqui, né? Produzir diagnósticos, promover espaços de discussão, promover ações de capacitação com servidores e gestores, oferecer informações, avaliar aí as relações, garantir a confidencialidade, garantir a lisura e o sigilo dos procedimentos, dentre diversos outros que são todos de grande importância a leitura para o nosso concurso público da PGM. E agora, finalizando o nosso primeiro bloco, eu trouxe, né, não são questões específicas da PGM Campinas por uma única justificativa, porque o último concurso, né, do último concurso da PGM Campinas, nós ainda não tínhamos esse Guia Lilás, né? Esse Guia Lilás, ele surgiu aí em 2023, portanto, é uma matéria nova, então nós não sabemos como ele ainda será cobrado no concurso da PGM Campinas, né? Então, o nosso banco de dados aí, a Juliana me ajudou a procurar algumas questões para ver como que as bancas vão lidar com esse tema a partir de agora. Então, a primeira questão aí, né, baseado de acordo com o Guia Lilás de 2023, a CGU, a universalidade, compromisso, o foco à vítima, a visibilidade. Olha que interessante, ó, prevenção, resolutividade, confidencialidade são pilares. Acabei de falar para vocês sobre os pilares, né, que orientam o enfrentamento do assédio moral, sexual e discriminação. Gente, vamos lembrar que o Guia Lilás, ele não trata somente de assédio sexual, mas ele trata também do assédio moral e também aí da discriminação na administração pública em geral, né? Então a alternativa aqui estava correta porque é exatamente os pilares que nós acabamos de ler aqui no Guia Lilás. E por último, nós temos uma questão aqui, já uma questão agora de 2025, né? Que traz algumas questões e ela traz aqui, era para o candidato assinalar a alternativa que não contempla as diretrizes do Guia Lilás, né? Então, a primeira, o esclarecimento sobre elementos que caracterizam assédio e demais crimes contra a dignidade e forma de violência, está correto, acabei de falar para vocês, né? Precisa dessa informação. B, fornecimento de materiais educativos e informativos com exemplos de condutas que possam ser caracterizados como assédio, ou seja, a informação, novamente aqui, como uma forma de prevenção, né, de coibir esses assédios. C, a implementação de boas práticas para a prevenção do assédio. Acabei de ler para vocês aqui, né, naquele quadrinho do lado direito. E letra D,
a divulgação da legislação pertinente de políticas públicas de proteção, acolhimento, assistência e garantia ao direito às vítimas, e aqui a alternativa que não contempla seria aí o estabelecimento de procedimentos para o encaminhamento de reclamações e denúncias de assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual ou qualquer forma de violência sexual, até aqui, ok, né, vírgula, aí ó, facultado o sigilo quanto à pessoa do denunciante, né? Nós vimos aí a questão da sigilosidade, a questão aí do tratamento dessas informações para dar efetividade a essas investigações, né? Então a palavra facultado, o sigilo, já tira essa questão como uma diretriz do Guia Lilás por conta dessa questão da sigilosidade. Então, aqui tem essas duas questões, são poucas questões, como eu falei para vocês, a gente ainda não tem uma base de como esse assunto será cobrado nos próximos concursos, né? Porque o guia é um guia recente, porém de grande importância, porque esse assunto tem ganhado muito espaço na mídia, tem ganhado muito espaço nas discussões do meio jurídico, e o procurador do município de Campinas precisa estar atento a essas diretrizes, até mesmo para exercer a sua função judicial e extrajudicial de consultoria da administração pública, como vimos que seria aí uma das funções institucionais da PGM. Tá legal? Então, eu me despeço com vocês aqui do nosso primeiro bloco, onde nós vimos aí um pouquinho sobre a lei orgânica do município de Campinas e vimos também as peculiaridades e a importância do Guia Lilás, que são orientações para prevenções, enfrentamento ao assédio moral, sexual e a discriminação no governo federal, que é aplicado aí, né, a todos os entes federativos. E nos próximos blocos nós tendemos aí a continuar o nosso estudo dos materiais e das aulas focadas aí no que importa, exatamente no estudo do processo administrativo municipal e no Estatuto dos Funcionários Públicos de Campinas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.